se o Linux é tão bom, por que ninguém usa? Né? Vamos ver aqui com os mestres da informática o que eles vão dizer sobre isso. Vamos lá. Tão bom, por que quase ninguém usa? Essa é uma daquelas perguntas que divide opiniões e gera muito debate. Divide muito. Só não divide para quem é do meio tech, porque no meio tech ninguém usa empresarialmente o Windows, só para trabalhar mesmo, só para fazer planilha. Obviamente, dizer que ninguém usa é um exagero, porque na verdade o Linux tem sim milhões de usuários ao redor do mundo. Porém, vamos ser bem honestos, em comparação com o Windows, esses números ainda são bem baixos. Sabendo disso, vamos mergulhar fundo nessa questão e tentar entender os verdadeiros motivos pelos quais... Só um detalhe aqui sobre a questão dos números. Hoje, a maioria dos servidores de plataforma, servidores de prestação de serviço usam Linux. Só que é aquilo, você comparar a quantidade de usuários funcionais com o sistema operacional versus uma empresa com servidores, então a conta não bate legal, entendeu? Mas assim, o usuário final realmente é muito mais gente com Windows. Isso aí não tem pra onde correr. Mas o Linux ainda não conquistou o coração da galera, mesmo sendo um dos sistemas operacionais mais seguros, leves e gratuitos que existem. E não é exagero, viu? Não é exagero, mas tem um ponto aqui, tá? O Linux ele não é tão inseguro porque hoje, justamente pelo fluxo menor de usuários, não é rentável você, por exemplo, fazer vírus ou fazer ameaças, mas já existe, tá? Inclusive, é um trabalho árduo você fazer lá o hardening, fazer a proteção de servidores Linux, porque tem ataque, se você fizer alguma coisa com brecha de segurança, tem vulnerabilidades. Ele tem vulnerabilidade sim, não é que ele seja tão 100% seguro assim, mas assim, para uso final, para uso do usuário, ele é infinitamente mais seguro que o Windows, dá para usar descansado. Antes de começar, já comenta aqui, você é do time Linux ou prefere o bom e velho Windows? Comente aí e bora tentar entender essa polêmica. Primeiro de tudo, precisamos falar das qualidades do Linux. Ele é basicamente o sonho de qualquer entusiasta de tecnologia. Diferente do Windows, que o antivírus é quase um membro da família, no Linux isso praticamente é irrelevante. A arquitetura do sistema é feita para minimizar riscos. Obviamente ele não é perfeito, mas nesse quesito ele ganha muitos pontos em comparação ao Windows. De novo, o kernel Linux ele é bem mais fechadinho, as vulnerabilidades a nível de sistema são bem menores, por quê? Isso tem a ver com a arquitetura dele, a forma como ele foi criado, foi desenvolvido, entendeu? A estrutura de permissões dele, explicando bem a grosso modo, ele é menos amarrado que o Windows, entendeu? O Windows é uma colcha de retalho, se der uma treta aqui, vem de rasgando pra tudo. Sabe aquele velho computador que já não consegue rodar bem o Windows e você acha que não serve mais pra nada? Deixa eu te contar, instalar uma distro Linux nele pode ser como dar uma segunda vida. Existem diversas distribuições projetadas para serem incrivelmente leves e capazes de rodar em qualquer máquina muito antiga e limitada, transformando computadores aparentemente obsoletos em ferramentas úteis novamente. Recentemente eu até postei um vídeo mostrando algumas dessas opções. Eu recomendo que você veja. Isso aí do TPM é o seguinte, é porque as interfaces, os sistemas operacionais mais recentes, eles têm uma chave de segurança que ela é nível de máquina, né? O que eles chamam de TPM 2.0. Algumas máquinas muito antigas não têm essa tecnologia do TPM 0, então você não consegue atualizar ela da forma, né, comum para um sistema novo. Então o mercado te obriga a comprar um melhor, né? De comprar uma placa-mãe mais recente e um processador mais atual. Mas no caso do Linux você não tem esse problema. Com o Linux você consegue instalar até numa Airfryer. Dá pra você botar Linux. Vou deixar o link aqui no card e também no comentário fixado para facilitar para você. E quando falamos em custos, nada de pagar licença cara. O Linux é gratuito e isso vale tanto para usuários domésticos quanto para empresas. Existem sim algumas versões pagas, mas no geral a grande maioria é realmente gratuita, é só baixar e instalar sem custo nenhum. De novo, como que essa situação toda se paga? Suporte, alguns serviços personalizados, por exemplo, o Zorin OS. O Zorin OS ele tem a versão free dele, que tem todas as suítes que você precisa e tal, e tem a versão Pro, que tem mais um sabonetezinho ali, um cheirinho de febo melhor e tal. Outro ponto bem importante é a estabilidade. Foi justamente essa característica que me fez abandonar.
Então, aí que tá, o suporte hoje em dia para a comunidade Linux ele é melhor, só que você tem alguns entraves. Por exemplo, para quem trabalha com produção de conteúdo, para quem trabalha com edição de vídeo, de áudio, você consegue trabalhar? Consegue trabalhar, mas você tem algumas limitações, limitação de arquitetura, tem placa de vídeo que não vai funcionar, entendeu? Então assim, via de regra, por exemplo, para quem trabalha com audiovisual, é muito difícil o cara usar só Linux, muito difícil. O cara ele tem que ter uma bagagem técnica anterior e ele vai ter muito mais dor de cabeça do que um cara que vai instalar o Windows, botar o Premiere lá e trabalhar. Abandonar o Windows e migrar para os OS. A confiabilidade de um sistema que raramente apresenta travamentos ou problemas críticos faz toda a diferença. De novo, a vantagem do Linux em cima do Windows é justamente a arquitetura. A arquitetura do Linux, ela por ser um kernel, né, por ter uma estrutura mais bem organizada, orquestrada, meu amigo, você pode jogar água naquela merda que não dá defeito. No dia a dia. Só para você ter ideia, a maioria dos servidores na internet roda Linux por causa da estabilidade. E mesmo que muitas pessoas nem conheçam o Linux diretamente, elas acabam utilizando sistemas baseados nele todos os dias. Por exemplo, o Android, que é muito utilizado isso aí. E é baseado no Linux. O Android é Além Linux. Disso, o Android, inclusive, dentro dessa linha aí de evolução dos sistemas operacionais, foi um ponto fora da curva, justamente porque ele abocanhou uma fatia que várias empresas de sistema operacional estavam correndo atrás. E a Google entrou e empurrou a facada com força, filho. O Android hoje em dia ele já porrou a Apple aí com força já. Dispositivos domésticos, o como iOS, os roteadores, e até mesmo Mas é aquilo, o iOS para mobile, né? O iOS para celular, né? A urna eletrônica brasileira também utiliza sistemas Linux. Só por aí já dá para perceber o quão modular e poderoso é o Linux. Ele oferece uma flexibilidade que poucos sistemas conseguem. No caso, essa telinha que está aparecendo aí é a tela do Ubuntu. Como é que o Ubuntu se paga hoje em dia? A Canonical, que é a empresa que desenvolve o Ubuntu, ela estabeleceu alguns esquemas de propaganda e de venda de pacote de software na suíte de aplicativos dela. Igual você tem hoje no Google. Você abre a Play Store lá, aí você tem software gratuito e software pago. E aí, né, para isso eles conseguiram fazer para poder pagar as contas, né, porque é complicado. Conseguem alcançar, sendo a base de muitos dispositivos e tecnologias que usamos diariamente. Mas, obviamente, nem tudo são flores, principalmente quando falamos de sistemas operacionais. Na verdade, chegamos então ao ponto-chave deste vídeo. Se o Linux é tão bom, por que ele não está em todos os computadores? Por quê? Existem milhares de fatores, mas eu vou tentar explicar o que talvez tenha maior impacto. Para começar, a maioria das pessoas, infelizmente, nem sabem que o Linux existe, mesmo que elas utilizem indiretamente em diversos momentos do dia a dia. Enquanto o Windows e macOS estão por toda parte, eu acredito que hoje em dia, né, com essa massificação maior, né, com essa informatização de todas as áreas, se você falar para alguém hoje em dia sobre Linux, a pessoa vai pelo menos saber do que se trata. Acho que assim, ficar sem saber do que é, acho bem difícil. Mas a questão é a seguinte, não é algo fácil de se instalar e de se adaptar para o usuário final, entendeu? Por exemplo, se eu pegar minha mãe aqui agora, minha mãe usa computador tranquilamente, ela faz o que precisar fazer no computador, liga, e-mail, caraca, ela é 100% informatizada, desenrolada pra c... Mas se eu pegar e colocar para ela um Linux ali funcionando, mesmo que ele tenha uma tela bem parecida, um fluxo de interface gráfica igual, ela não vai usar do mesmo jeito, entendeu? Então assim, tem uma estranheza, tem uma diferença. E o público também, na geral, no público que usa Linux hoje, geralmente 90% é usuário avançado. o Linux não aparece em comerciais, banners ou nas escolas. Toda a propaganda do Linux é feita pelos próprios usuários e por canais especializados aqui no YouTube, como é o caso do Linux, que por sinal é um dos melhores canais sobre Linux no Brasil. Esse tipo de conteúdo desempenha um papel fundamental para divulgar o sistema, já que ele não conta com grandes campanhas de marketing como o Windows ou o macOS. Um outro grande problema que eu observo
notou é que quando as pessoas descobrem o Linux, muitas vezes elas se deparam com aquela fama de que é difícil de usar, mesmo sem experimentar para saber de fato se é difícil ou se não é. Apesar de distribuições como Ubuntu, Linux Mint... Apesar de que também não é só isso não. Hoje, para você conseguir ter acesso a um sistema operacional, a um software livre, né, um Ubuntu da vida, um Linux, por você ter vários sabores, né, que fala, né, que são as versões diferentes de Linux, o cara fica perdido, entendeu? E aí, junto com esses sabores, tem os evangelizadores. Tem o cara que usa o Ubuntu e fala, não, o Ubuntu é o melhor. Aí o outro usa Mint, não, Mint é melhor. Aí o outro usa Zorin e não sei o quê. Aí tem um que te esculacha e fala pra você que você tem que usar Arch Linux. Aí, meu amigo, só aqui nessa conversa agora já ficou tonto. Que eu já falei 3 nomes doidos. Aí é complicado, entendeu? E, assim, é só... O cara pra conseguir fazer alguma coisa nisso aqui, ele tem que perder um tempinho no Google aqui, dar uma estudada de pelo menos uma semana aí pra ele conseguir fazer alguma coisa. Mint Direito, e né? os Zorin OS serem bastante amigáveis, a simples ideia de usar o terminal assusta muita gente. Se bem que hoje em dia já é possível usar o Linux normalmente sem precisar abrir 100%. Hoje em dia, qualquer distribuição Linux, você consegue usar ela sem precisar mexer em terminal. É tudo configurável. Instalou a interface gráfica, tem menu para tudo. Wi-Fi, para instalar dispositivo, você consegue botar pendrive, consegue botar celular, consegue fazer tudo. o terminal. A maioria das distros contam com uma loja de aplicativos com centenas de softwares pronto para serem instalados com apenas um clique. Eu mesma estou usando o Zorin OS e não tenho do que reclamar. Ele funciona perfeitamente para todas as minhas tarefas do dia a dia. Fora isso, ainda existe aquela questão da compatibilidade. Alguns jogos e programas populares ainda não funcionam bem no Linux. Porém, boa parte dos Foi isso aí que eu te falei, Débora. A questão é justamente essa aí, ó. O problema da compatibilidade não é só a compatibilidade. Você vai conseguir instalar? Vai conseguir instalar. Mas aí, por exemplo, o pacote Adobe não tem para Linux. Aí você teria que usar, tipo, uma adaptação, um fork de alguma coisa, um DaVinci Resolve, um KDE Live, que, cara, não adianta, não tem os mesmos recursos. Não tem. Infelizmente não tem. Gratuito não tem. Os aplicativos já funcionam perfeitamente ou possuem alternativas que atendem a maioria das necessidades. Agora, pro cara que quer, por exemplo, trabalhar com edição de texto, né? Programação. Cara, programação Linux é perfeito. O cara que quer trabalhar com programação hoje, ele não vai ter dor de cabeça nenhuma. Agora, se é pra produção de audiovisual ou jogar, aí jogar até consegue? Consegue, mas de novo. Entendeu? Ainda tem umas dorzinhas de cabeça, né, pra jogar. Ainda assim, para quem depende de algum software muito específico, pode sim ser mais cômodo permanecer no sistema que já conhece. Afinal, a maioria das pessoas cresceram usando Windows, inclusive eu sou uma delas. E a ideia de mudar para algo novo nem sempre... Telinha do só o pior sistema operacional que a Terra já inventou. Ah não, esse é o Windows 7, falei besteira, eu achei que era o Vista, esse é o 7, o Windows 7 é legal. Parece vantajosa, e às vezes nem sempre vai ser vantajosa. O Windows 7 foi o primeiro sistema operacional a inserir botõezinhos hidro. Era a moda na época, tudo ter efeito de vidro. Tudo tinha que ser vitrificado. Aí os sites eram vitrificados, as telinhas tudo vitrificadas, assim, parecia que era um vidrozinho, um negócio transparente. E tá tudo certo. Outra coisa que eu acho que acaba atrapalhando é a quantidade de distribuições diferentes. Viu? Isso é ótimo para quem gosta de explorar, mas para iniciantes pode... Exatamente, é muito nome diferente, cara. MX Linux, Linux Mint, Fedora, Ubuntu, Zorin, Deepin, cara, é muita coisa, muita coisa. Pode parecer confuso. Cada uma tem suas próprias características. Aqui, ó, quer ver uma pegada no pulo aqui, ó? Ela tá fazendo o vídeo, rolando a tela. Se você for ver aqui no desktop dela, tá lá, ó, ela tá usando o OBS no Windows. Já tem aqui um DaVinci Resolve instalado, já tem umas paradas aqui, quer dizer, pra ela mesmo que produz conteúdo, ela até pode usar pra uso normal, mas não dá. Iniciantes pode parecer confuso. Cada uma tem suas próprias características, o que pode causar confusão para quem busca uma solução simples e que funcione de forma imediata. Pode ser que a pessoa decida experimentar o Linux, mais diferente do Windows, que oferece basicamente duas escolhas principais, que é o Windows 10 e o Windows 11. Com tantas opções Linux disponíveis, existe o risco de instalar uma distribuição que não atende bem às necessidades. E isso pode gerar muita frustração logo de cara.
clara. O resultado, o Linux continua sendo apenas um nicho, mesmo com tantas vantagens. Mas sabe de uma coisa? Apesar dessas barreiras, o Linux é um sistema incrível para quem quer aprender mais sobre tecnologia e ter mais controle sobre o computador. Ele não é para todo mundo, mas pode ser para você. Então, a vantagem do Linux é justamente essa, né? Porque ele te força a buscar algumas coisas em tecnologia também, até para o usuário final também, que são interessantes. eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, que mostramos uma das melhores distros Linux para quem está acostumado Tesourinho com é Windows. essa aí, legal. Clica aqui, tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Muito maneiro, muito bom. Provavelmente no canal a gente vai fazer alguns tutoriais ensinando você a utilizar Linux de forma bem simples e rápida. E ó, e um desafio, hein? Eu consigo configurar uma máquina com Linux em 10 minutos. Se bobear menos de 10 minutos. Se inscreve no canal, toda semana tem vídeo. Até a próxima.